Salve, salve! Bom, é o seguinte, na aula de hoje vamos falar de uma parte da geometria que você já deve ter conhecimentos, mas vamos lá, vou mostrar para vocês o prático aqui. Da circunferência. Então, o que é a circunferência? Bom, circunferência é conjunto de pontos que está ao redor do centro, da origem dele, que tem uma distância r entre elas. Essa distância r é chamada de raio. Ah, tá. Então vamos lá. O que eu tenho de elementos numa circunferência? Eu tenho sempre o centro, eu tenho o raio, eu tenho a corda e eu tenho o diâmetro. O que são cada um desses elementos aqui? Vamos lá. Então, o ozinho, como a gente falou, é o centro. Pode ser o de origem, por isso que a gente fala que é o centro, certo? Tá aqui. Aí, o que eu tenho? Eu tenho o raio. O que é o raio? É o segmento de reta que sai do centro até a extremidade da circunferência. Porque a circunferência é só esses pontos aqui. Aqui no meio é vazio. Se tiver alguma região aqui, é círculo. Se for um plano, se for uma figura geométrica aqui, isso seria um círculo. Então, a gente pode pensar assim, bom, a pizza inteira é o círculo e só a borda seria a circunferência. Vamos supor, um disco seria um frisbee, seria um círculo. Um anel, um aro da bicicleta, por exemplo, seria só a circunferência, certo? Então a gente tem que saber diferenciar isso. E aí, então o raio é um segmento de reta que sai do centro e vai até a extremidade da circunferência, certo? Tá aqui, raio. Corda. O que é uma corda? É um segmento de reta formado por dois pontos distintos da circunferência. Então eu pego dois pontos e ligo. Pode ser aqui, daqui para cá, tanto faz. Essa é a corda, é um segmento de reta sobre dois pontos distintos da circunferência. Aí eu tenho o diâmetro. O diâmetro, olha só a classificação do diâmetro. Segmento de reta formado por dois pontos distintos da circunferência. Ué, você não acabou de dizer isso aqui em cima? Sim, mas o diâmetro tem uma pequenina e fundamental diferença. O diâmetro é uma corda que passa obrigatoriamente pelo centro. Então, eu tenho dois pontos distintos, eu ligo esses pontos, mas ele tem que passar no centro. Então, pode ser daqui a aqui? Pode, mas ele tem que passar no centro, para ser chamado de diâmetro. Aí eu tenho algumas analogias que a gente pode pensar depois disso. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Sim. O diâmetro é a maior corda da circunferência, porque ela atravessa todo o redor da circunferência. E se a gente for perceber, ó, tá vendo que do centro para cá, tá vendo aqui, ó, daqui para cá, o que é o segmento de reta que sai do centro e vai até a extremidade da circunferência? Raio. Ó, eu tenho um raio daqui para cá e daqui para lá. Então quer dizer que eu tenho dois raios. Então quer dizer que o diâmetro é o dobro do raio, duas vezes o raio, 2r, certo? Então o diâmetro é o dobro do raio, ou o raio é a metade do diâmetro. Isso a gente tem que guardar, é teoria. Se a gente esquecer disso, ferrou, azedou. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar em sala para ter esse tipo de situação. Aí o que mais que eu posso extrair da circunferência? Eu tenho o comprimento dela. Ela tem um comprimento. Por fórmula. Vamos falar de fórmula primeiro? Não. Vamos pegar uma circunferência qualquer aqui. Ó, centro aqui, tracei, com um compassinho aqui, bonitinho. Centro aqui, a gente sabe que ela tem um certo raio, toda a circunferência do seu próprio raio tá aqui. Como é que eu descobriria o comprimento de qualquer circunferência? É como se eu tivesse uma corda, uma circunferência em forma de corda, cortasse e esticasse. Se eu esticar essa corda aqui, essa linha, vamos supor, reto, todo esse comprimento, todo esse caminho que os pontos percorreram, mede 2πr, certo? Então esse é o tamanho da corda. Vamos supor, quanto de linha eu vou gastar para fazer uma circunferência desse tamanho? Eu vou gastar 2πr. O que é o π? O π é uma razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Essa razão é sempre constante. Eu pego o comprimento da circunferência, tamanho, divido pelo diâmetro. Isso vai dar um valor constante, fixo, e um número irracional que não tem fim, 3,1415926 e assim vai lá para fora. Então, aproximadamente a gente coloca como 3,14. Qual seria a fórmula para eu calcular o comprimento de uma circunferência sem eu precisar cortar e esticar, vamos supor, se fosse uma corda, um arame? Essa aqui, o comprimento de qualquer circunferência é o valor de 2 vezes π vezes o raio, tamanho do raio.
raio a gente pode medir do centro até a extremidade dela com uma régua, qualquer coisa do tipo, ou até com a abertura do compasso na hora da gente resolver. Então, é uma questão de fórmula. A gente vai fazer alguns exercícios, vocês vão ver como vocês vão calcular. Tem exercício que te permite calcular o π, por exemplo, aproximadamente 3. Para quê? Para facilitar a conta, mas o π, ele não tem um valor fixo. Ele tem um valor aproximado de 3,14, se você quiser colocar. Mas ele é infinito, ele não tem fim. Essa razão sempre constante, se eu pegar o diâmetro e o comprimento e dividir pelo diâmetro, vai dar sempre 3,14. E aí, o que a gente pode fazer uma analogia antes da gente fazer conta e exercício? É fazer a relação entre ângulo de circunferência e comprimento. A gente sabe que uma circunferência completa, uma volta inteira, tem quantos graus? 360 graus. Então a gente tem 360 graus e o comprimento dela vai ser 2πr. Então a fórmula anterior, certo? Certo. E aí, vamos supor, uma semicircunferência, ou a metade de uma circunferência. Quantos graus ela tem? Semi é metade. A metade tem 180 graus. Se a gente pegar esse valor e dividir por 2, vai dar o quê? πr. Então a gente sabe que a metade de uma circunferência tem um comprimento de π vezes r. E 120 graus? 120 graus é 1/3 da circunferência, então é só pegar 2πr e dividir por 3. 90 graus é 1/4 da circunferência, então quer dizer que é 2πr dividido por 4. E assim vai, a gente usa proporção, não precisa nem aplicar fórmula, nem nada do tipo, é só uma questão de razão e proporção. 60 graus, por exemplo, 60 graus é 1/6 da circunferência, então é o comprimento dela dividido por 6. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse tipo de cálculo, que é muito importante. Até, vamos supor, eu vou fazer um cercado, um jardim na minha casa, na forma circular. Você vai ter que saber o tamanho de quanto de arame ou de cerca você vai precisar. E então você vai ter que usar o acesso da fórmula do comprimento da circunferência. Mas por mais é isso, na aula online a gente vai e dar uma conversada a mais. Maravilha? Então é isso.